Sabe aquele momento em que sua vida inteira desmorona? Não foi quando ele me traiu. Não foi quando ele mentiu. Foi quando eu descobri que a pessoa com quem eu dormi por 10 anos nunca existiu de verdade. Tudo começou com uma foto. Uma simples foto escondida no fundo da bolsa dele. E quando eu virei aquela imagem, meu mundo acabou. Essa é a minha história. E se você está aqui agora, talvez seja porque você também sentiu que algo não estava certo. Fica comigo até o final. Você vai precisar ouvir isso. Meu nome é Laura. Tenho 34 anos. Sou professora de literatura. E até 3 semanas atrás, eu acreditava que tinha o casamento perfeito. 10 anos casada com o Daniel. 10 anos de café da manhã juntos aos domingos. De planos para viajar no fim do ano. De mãos dadas no sofá, enquanto assistíamos séries ruins, só para ter desculpa de ficar perto um do outro. Ele trabalhava com engenharia civil, viajava de vez em quando para obras em outras cidades, mas sempre voltava com aquele sorriso cansado e me abraçava como se tivesse ficado longe por meses. Eu era boba, ou melhor, eu era confiante. Existe diferença? A gente tinha uma rotina gostosa. Nada espetacular, nada de Instagram. Só real. Ele fazia café enquanto eu corrigia provas. Eu deixava bilhetinhos na marmita dele. A gente discutia sobre onde passar o Réveillon. Coisas simples. Coisas que eu achava que eram para sempre. Mas nos últimos meses, alguma coisa mudou. Não foi nada óbvio. Não foi aquele clichê de chegar tarde, de perfume estranho, de celular virado para baixo. Foi mais sutil. Ele ficou distante, presente fisicamente, mas ausente de verdade. Sabe quando a pessoa está ali do seu lado, mas você sente que a cabeça dela está em outro lugar? Ele começou a suspirar muito. Às vezes eu olhava para ele e via aquele olhar perdido, como se estivesse calculando algo. Ou escondendo algo. Eu perguntava: Amor, tá tudo bem? Ele sorria. Sempre sorria. Tudo, meu bem. Só trabalho. E eu acreditava. Porque era mais fácil acreditar do que desconfiar. Uma noite ele chegou especialmente cansado. Jogou a bolsa no sofá e foi direto para o banho. Eu estava na cozinha terminando o jantar quando ouvi o celular dele tocando. Fui até a sala para pegar e levar para ele, mas a bolsa estava meio aberta. O celular caiu no chão. Quando me abaixei para pegar, vi o zíper interno entreaberto. Não sei o que me fez olhar. Juro que não sou o tipo de mulher que vasculha as coisas do marido. Nunca fui. Mas tinha algo ali. Algo me chamando. Um pressentimento ruim subindo pela espinha. Abri o zíper. E lá estava. Uma foto. Pequena. Dessas de revelação antiga, com as bordas já meio amareladas. Uma foto de uma menina. Não podia ter mais de 5 ou 6 anos. Cabelo castanho cacheado, sorriso banguela, vestido florido. Ela estava sentada num balanço, segurando um sorvete, olhando diretamente para a câmera com aquele olhar inocente que só criança tem. Virei a foto. No verso, com letra que eu não reconheci, estava escrito: Sofia, 2015. Te amo para sempre. Meu coração parou. Não era a letra do Daniel. Não era uma foto que eu conhecia. E quem diabos era Sofia? Fiquei ali, parada, segurando aquela foto, sentindo meu corpo inteiro tremer. 1000 perguntas explodindo na minha cabeça ao mesmo tempo. Quem era essa menina? Por que o Daniel escondia uma foto dela? Por que no fundo da bolsa, no zíper secreto, onde ninguém nunca olharia? Ouvi o chuveiro fechar. Ele ia sair do banheiro a qualquer momento. Guardei a foto de volta, fechei o zíper, deixei tudo como estava. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ia ouvir. Quando ele saiu, de toalha na cintura, eu estava sentada no sofá tentando parecer normal. Ele sorriu para mim. Aquele sorriso que eu amava. Aquele sorriso que de repente parecia falso. Deixa eu me trocar e a gente janta, amor.
Tô morrendo de fome. Eu só acenei com a cabeça. Não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Durante o jantar, eu observava cada movimento dele, cada gesto, cada palavra. Tentava encontrar sinais, alguma pista. Mas ele estava normal, conversando sobre o trabalho, reclamando do trânsito, rindo de alguma bobagem que eu nem prestei atenção. Foi só quando estávamos deitados no escuro que eu reuni coragem. Daniel? Posso te perguntar uma coisa? Ele virou para mim, apoiando a cabeça no braço. Claro, o que foi? Respirei fundo. Você conhece alguém chamado Sofia? Vi seu corpo inteiro enrijecer. Foi rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Sofia? Ele franziu a testa, como se estivesse pensando. Não me lembro de nenhuma Sofia. Por quê? Mentira. Ele estava mentindo. Eu conhecia aquele homem há mais de 10 anos. Eu sabia quando ele mentia. Só uma aluna que mencionou o nome hoje. Me lembrou de alguém, mas não sei de onde. Ele relaxou. Voltou a deitar. Ah, sei. Às vezes a gente tem esses brancos, né? E virou de lado, me dando as costas. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele, sentindo que a pessoa ao meu lado era um estranho. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho. Assim que ouvi o carro dele sair da garagem, fui direto para a bolsa. Peguei a foto de novo. Estudei cada detalhe. A menina, o balanço. O fundo da imagem mostrava uma praça que eu não conhecia. Árvores grandes. Um banco de madeira. Virei a foto mais uma vez. Sofia, 2015. Te amo para sempre. 2015. 8 anos atrás. A gente já estava casado. A gente já morava junto. Como ele tinha uma foto de uma criança que eu nunca vi? Como ele escondia isso de mim? Peguei o celular e fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Tirei uma foto da foto. Guardei no meu celular. E coloquei a original de volta no lugar exato onde estava. Durante toda aquela semana, eu me tornei uma espiã na minha própria casa. Observava tudo. Checava horários. Notava cada vez que ele mexia no celular e virava a tela. Cada vez que ele dizia que ia ficar até mais tarde no trabalho. Cada vez que o sorriso dele não chegava nos olhos. Na quinta-feira, liguei para a minha melhor amiga, a Camila. A gente se conhece desde a faculdade. Ela é psicóloga. Tem aquele jeito direto e sincero que eu sempre admirei. Cami, preciso falar com você. Pessoalmente. Laura, você tá bem? Sua voz tá estranha. Não sei. Eu não sei de mais nada. Marcamos num café perto da escola onde eu trabalho. Quando sentei na frente dela, com uma xícara tremendo na minha mão, contei tudo. Mostrei a foto. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: E você tem certeza que ele mentiu sobre conhecer essa criança? Absoluta. Eu vi a reação dele. Você já pensou em confrontá-lo? Direto. E falar o quê? Que eu vasculhei a bolsa dele? Laura. Ela segurou minha mão. Se você não perguntar, vai te corroer por dentro. Você não vai conseguir fingir que não sabe. Ela tinha razão. Mas eu tinha medo. Medo de que a resposta fosse pior do que a dúvida. Voltei para casa naquela tarde com uma certeza. Aquela foto não era sobre traição. Não era sobre outra mulher. Era sobre algo muito maior. Algo que o Daniel escondia há anos. E se ele escondia uma criança, o que mais ele estava escondendo? Nos dias seguintes, eu me transformei em alguém que não me reconhecia. Eu, que sempre confiei cegamente, passei a anotar os horários que ele saía e voltava. Checava os bolsos das calças antes de colocar na máquina. Olhava o extrato do cartão de crédito quando ele esquecia aberto no computador. Eu tinha vergonha de mim mesma. Mas não conseguia parar. E foi assim que encontrei a primeira pista real. Era sábado. Daniel disse que precisava ir até o escritório resolver umas pendências. Coisa de 2 horas no máximo.
Ele saiu de manhã cedo, me deu um beijo na testa e foi embora. Eu esperei 15 minutos. Depois fui até o escritório dele em casa. Aquele cantinho que sempre foi sagrado, onde ele guardava os projetos, as pastas, os documentos. Nunca mexi ali. Mas agora eu precisava saber. Abri a gaveta da escrivaninha. Contas. Recibos. Nada demais. Abri a segunda. Documentos de trabalho, orçamentos, contratos. Na terceira gaveta, mais ao fundo, embaixo de um monte de papel velho, encontrei um envelope pardo, lacrado, mais velho, como se estivesse ali há anos. Abri. Dentro tinha mais fotos. Não muitas. Umas 5 ou 6. Todas da mesma menina, Sofia. Em idades diferentes. Uma dela ainda bebê, no colo de uma mulher que eu não conhecia. Outra dela um pouco maior, soprando velhinhas de aniversário. Outra no parque, a mesma que estava na bolsa dele. E no fundo do envelope, um papel dobrado. Uma certidão de nascimento. Nome da criança: Sofia Carvalho Mendes. Data de nascimento: 14 de março de 2010. Nome da mãe: Renata Carvalho Mendes. Nome do pai. Meu sangue gelou. Daniel Mendes Oliveira. Meu marido. Meu marido tinha uma filha. Sentei no chão. Literalmente desabei. As fotos espalhadas ao meu redor. Aquele pedaço de papel na minha mão tremendo tanto que eu mal conseguia ler. Ele tinha uma filha. Uma filha que em 2015 tinha 5 anos. Que hoje teria... Meu Deus. 13 anos. Como? Como ele escondeu isso de mim? A gente se conheceu em 2012. A gente começou a namorar em 2013. A gente casou em 2015. Durante todo esse tempo, ele tinha uma filha? E por que ele nunca me contou? Onde estava essa criança? Quem era a mãe? Por que ele carregava aquela foto escondida como se fosse um segredo proibido? Ouvi o barulho do carro entrando na garagem. Meu coração disparou. Ele estava voltando. Juntei tudo às pressas. Coloquei de volta no envelope, fechei a gaveta. Corri para o quarto, tranquei a porta do banheiro e sentei no chão, tentando respirar. Ele bateu na porta. Amor, você tá aí? Não consegui responder. Laura! Tô no banho! Gritei, forçando a voz a sair. Ah, tá. Vou fazer um café, então. Esperei ouvir os passos dele se afastarem. Lavei o rosto. Olhei para mim mesma no espelho. Quem era aquela mulher? De olhos vermelhos, mãos tremendo, respiração descompassada? Eu não era mais a Laura que acreditava no amor perfeito. Eu era a Laura que descobriu que seu casamento foi construído sobre mentiras. Saí do banheiro tentando parecer normal. Ele estava na cozinha, mexendo o café, assobiando uma música qualquer. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse uma filha escondida há mais de 10 anos. Sentei à mesa. Ele colocou a xícara na minha frente. Você tá pálida. Tá se sentindo bem? Olhei para ele. Realmente olhei. Aquele rosto que eu beijava todo dia. Aquelas mãos que seguravam as minhas. Aquele homem que dividia a cama comigo todas as noites. Eu não conhecia ele. Eu nunca tinha conhecido. Daniel. Minha voz saiu baixa, mas firme. Quem é Sofia? Ele congelou. A colher parou no ar. Ele me olhou. E naquele momento, vi o pânico nos olhos dele. Como você... Quem? É, Sofia. Ele colocou a colher na mesa. Respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Laura, eu posso explicar. Então explica. Não é o que você tá pensando. E o que eu tô pensando? Minha voz subiu. Que você tem uma filha que eu não sabia que existia? Que você escondeu isso de mim durante todo o nosso relacionamento? Que você mentiu na minha cara quando eu te perguntei sobre ela? Eu não menti. Eu só não achei que você precisava saber. Como assim eu não precisava saber? Levantei da cadeira. Meu corpo inteiro tremia de raiva. Você tem uma filha, Daniel.
Uma filha. E você achou que isso era um detalhe que podia omitir? Não é assim tão simples. Então me explica. Me explica como não é simples. Me explica como você casou comigo, dormiu comigo, fez planos comigo, e em nenhum momento achou que eu merecia saber que você tem uma criança. Ele ficou em silêncio, olhando para baixo. Covarde. Cadê ela? Perguntei. Onde ela tá? Quem é a mãe? Você ainda vê ela? Laura, por favor. Responde. Ele levantou o rosto. E o que eu vi ali não foi arrependimento. Foi medo. Medo profundo de que eu descobrisse algo muito maior do que uma filha escondida. Eu não a vejo, ele disse, a voz quase sumindo. Faz anos que eu não vejo ela. Por quê? Silêncio. Por quê, Daniel? Porque... Ele engoliu seco. Porque eu abandonei ela. O mundo parou. Meus ouvidos zumbiram. Abandonei. Ele abandonou a própria filha. E naquele momento eu entendi. A foto não era sobre amor. Era sobre culpa. Era sobre remorso. Era sobre um homem que carregava o peso de ter deixado uma criança para trás. E eu estava casada com esse homem. Depois daquela confissão, Daniel tentou me abraçar. Eu recuei como se ele fosse venenoso. Não encosta em mim. Laura, deixa eu explicar direito. Explicar o quê? Que você abandonou uma criança? Sua própria filha? Ele passou as mãos pelo cabelo, nervoso, desesperado. Foi há muito tempo. Eu era outra pessoa. Eu era jovem, imaturo. Quantos anos você tinha quando ela nasceu? 23. 23, repeti deixando a informação afundar. Você não era uma criança, Daniel. Você era um homem adulto. Eu sei que não tem desculpa, mas... Mas o quê? Você simplesmente foi embora? Deixou uma bebê e a mãe dela e nunca mais olhou para trás? Ele ficou em silêncio. A resposta estava no silêncio dele. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Eu preciso sair daqui. Laura, espera. Não! Gritei, me virando para ele. Eu preciso processar isso sozinha. Eu preciso entender com quem eu casei. Saí de casa sem olhar para trás. Entrei no carro e dirigi sem destino. Lágrimas descendo, visão embaçada, mãos apertadas no volante. Parei num estacionamento vazio e desabei. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o peito arder. Como eu não vi? Como eu vivi 10 anos com um homem e não percebi que ele carregava um segredo desse tamanho? Peguei o celular e liguei para Camila. Ele tem uma filha. Disparei assim que ela atendeu. Uma filha que ele abandonou. O quê? Laura, calma, respira. Ele me escondeu isso esse tempo todo, Cami. Ele tem uma filha de 13 anos que ele não vê. Que ele abandonou. Meu Deus. Você tá onde? Num estacionamento. Eu saí de casa. Não consigo nem olhar para ele. Fica aí. Eu tô indo te buscar. Camila chegou 20 minutos depois. Me levou para a casa dela. Me fez um chá que eu não bebi. Sentou do meu lado no sofá e segurou minha mão enquanto eu contava tudo. A foto. A certidão. A confissão. Eu não sei o que fazer, sussurrei. Eu não sei nem quem ele é. Você precisa descobrir o resto da história, Camila disse. Porque se ele escondeu isso, pode ter escondido mais coisas. Como eu faço isso? Você procura a mãe da menina, essa Renata. Ela tem as respostas que você precisa. Fazia sentido. Mas só de pensar em confrontar uma mulher que eu nem conhecia, que tinha um filho com meu marido, me deixava enjoada. E se ela não quiser falar comigo? Então você investiga por outros caminhos. Mas, Laura, você merece saber a verdade. Toda ela. Passei a noite na casa da Camila. Desliguei o celular para não ver as mensagens dele. Precisava de silêncio.
Precisava pensar. Na manhã seguinte, segunda-feira, fui trabalhar mesmo sem ter dormido direito. Precisava de normalidade. Precisava fingir que minha vida não estava desmoronando. Dei aula no automático. Os alunos perceberam que eu estava estranha, mas ninguém perguntou nada. No intervalo, tranquei a porta da sala dos professores e peguei o celular. Abri o Facebook, digitei Renata Carvalho Mendes. Apareceram várias. Fui filtrando. Idade aproximada. Cidade. Até que encontrei um perfil que parecia certo. Foto de perfil de uma mulher de uns 40 anos. Cabelo castanho, sorriso cansado. E no álbum de fotos, lá estava. Sofia. Mais velha agora, adolescente, mas inconfundível. Os mesmos cachos, o mesmo sorriso. Meu coração acelerou. Era ela. Eu tinha encontrado. O perfil era semi-aberto. Consegui ver algumas informações. Renata trabalhava como enfermeira num hospital da Zona Sul. Morava sozinha com a filha. Postava fotos das duas juntas, sempre só as duas. Nunca tinha fotos de homem. Nunca tinha menção a Daniel. Anotei o nome do hospital. Anotei o bairro. Guardei tudo. Naquela tarde, depois do trabalho, fiz uma coisa insana. Fui até o hospital. Não entrei. Fiquei no estacionamento esperando. Não sabia o que estava fazendo. Não sabia se ia ter coragem de falar com ela. Mas precisava vê-la. Precisava colocar um rosto real naquela história. Esperei quase 2 horas. Até que vi uma mulher saindo pelo portão dos funcionários. Cabelo preso, uniforme azul de enfermagem, bolsa grande no ombro. Era ela. Renata. Meu coração bateu tão forte que doeu. Ela caminhou até um carro velho, abriu a porta, jogou a bolsa no banco. Parecia cansada. Muito cansada. Eu podia ir até ela. Podia sair do carro, atravessar o estacionamento, falar com ela. Mas fiquei paralisada. O que eu ia dizer? Oi, eu sou a esposa do homem que te abandonou grávida. Ela entrou no carro e foi embora. E eu fiquei ali, tremendo, sentindo que tinha perdido minha chance. Voltei para casa naquela noite. Daniel estava na sala esperando. Parecia que não tinha dormido também. Olhos inchados, barba por fazer. Laura, você voltou. Não respondi. Fui direto para o quarto. Por favor, a gente precisa conversar. Ele me seguiu. Não tenho nada para falar com você. Eu sei que você tá magoada, mas... Virei para ele, furiosa. Magoada? Você acha que é só mágoa? Daniel, você mentiu para mim, durante anos. Você tem uma filha, uma pessoa, uma vida inteira que você simplesmente apagou da sua história. Eu não apaguei, eu tentei deixar para trás. Deixar para trás? Ri, sem humor. Você acha que filhos são coisas que a gente deixa para trás? Como se fossem um erro de trabalho. Um relacionamento que não deu certo? Ele ficou em silêncio. Por que você abandonou ela? Perguntei mais baixo. Me explica. Me faz entender. Ele sentou na beirada da cama, cabeça baixa. A Renata, a gente namorou por 2 anos. Era intenso, sabe? Mas complicado. A gente brigava muito. Quando ela engravidou, eu entrei em pânico. Eu não queria ser pai. Não estava pronto. Não queria aquela responsabilidade. E aí você só foi embora? Eu pedi pra ela não ter o bebê. Meu estômago revirou. Você pediu pra ela abortar. Sim, ele sussurrou. Mas ela não quis. Disse que ia ter o bebê com ou sem mim. E eu fui covarde. Eu terminei com ela. Sumi. Mudei de cidade. Comecei de novo em outro lugar. E nunca mais olhou para trás. Eu tentei esquecer. Eu tentei construir uma vida nova, longe daquilo tudo. E quando você me conheceu, minha voz estava tremendo. Você não achou que eu merecia saber? Eu tinha medo. Ele levantou o rosto, olhos vermelhos.
Medo de que você me julgasse. Medo de perder você. E você preferiu me enganar. Eu não quis enganar. Eu só quis ter uma chance de recomeçar. Balancei a cabeça incrédula. Você não recomeçou, Daniel. Você fugiu. E construiu uma vida em cima de mentiras. Ele tentou segurar minha mão. Eu afastei. Eu preciso saber de tudo, eu disse. Tudo, Daniel. Quantas vezes você viu ela depois que nasceu? Nenhuma. Eu nunca vi a Sofia pessoalmente. Então de onde vieram as fotos? Ele hesitou. A Renata, ela me mandava, por anos, por e-mail, fotos da Sofia crescendo. Cartas contando como ela estava, pedindo para eu voltar, para eu conhecer minha filha. E você ignorou. No começo, sim, mas depois eu comecei a guardar. As fotos. Eu não conseguia jogar fora. Por quê? Porque a voz dele falhou. Porque eu sentia falta. De algo que eu nunca tive. De alguém que eu nunca conheci. Eu queria sentir pena dele, mas só sentia nojo. Você tem mais alguma coisa escondida de mim? Perguntei. Mais filhos? Mais ex-mulheres? Mais mentiras? Não. Juro que não. Eu não acredito em você. Falei, e saí do quarto. Dormi no sofá aquela noite. E a próxima. E a outra. Não conseguia dividir a cama com ele. Não conseguia estar perto. Uma semana depois, tomei coragem. Peguei o endereço de e-mail que Daniel tinha usado para receber as mensagens de Renata. Estava salvo ainda, numa pasta antiga do computador dele que descobri vasculhando mais uma vez. Algumas mensagens tinham mais de 8 anos. Eram dolorosas de ler. Daniel, a Sofia fez 1 ano hoje. Ela está linda. Está aprendendo a andar. Queria que você estivesse aqui. Ela merece conhecer o pai. Daniel, por favor, responde. A Sofia pergunta por você. Eu não sei o que dizer para ela. Já faz 3 anos. Você não tem curiosidade de conhecer sua filha? Ela é incrível. É inteligente, engraçada, carinhosa. Você está perdendo a vida dela. As mensagens pararam em 2017. A última dizia apenas: desisto. Não vou mais te procurar. Você fez sua escolha. Copiei o e-mail dela. Respirei fundo e escrevi. Renata, meu nome é Laura. Sou casada com o Daniel. Acabei de descobrir sobre a Sofia. Eu não sabia de nada. Por favor, preciso falar com você. Preciso entender o que aconteceu. Você pode me ligar nesse número? Apertei enviar antes de me arrepender. Passei o dia inteiro olhando para o celular, esperando. Nada. Fui dormir achando que ela não ia responder. Que eu tinha cruzado uma linha que não devia. No dia seguinte de manhã, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com a mão tremendo. Alô? É a Laura? Uma voz feminina, áspera, desconfiada. Sim. Renata? O que você quer? Direto ao ponto. Sem rodeios. Eu queria conversar com você. Sobre o Daniel. Sobre a Sofia. Eu juro que não sabia de nada até semana passada. Silêncio do outro lado. Você é a esposa dele? Sou. Há 10 anos. Então você é tão vítima dele quanto eu fui. A frase me acertou como um soco. Eu preciso saber a verdade, eu disse. Tudo que ele me contou, eu não sei se posso acreditar. Ele mente com tanta facilidade. Mente mesmo, ela concordou, amarga. Então o que você quer saber? Tudo. Eu quero saber tudo. Ela suspirou. Não é uma conversa para ter por telefone. Se você realmente quer saber, a gente se encontra. Mas eu te aviso, você não vai gostar do que vai ouvir. Marcamos num café. Sábado de manhã. Eu cheguei 15 minutos adiantada, nervosa, suando frio. Quando ela entrou, reconheci na hora. Mas pessoalmente ela parecia mais velha, cansada. O tipo de cansaço que vem de carregar o mundo nas costas sozinha. Sentou na minha frente.
Pedimos café. Ficamos em silêncio por um momento. Você é bonita, ela disse de repente. Imagino que ele te vendeu o sonho perfeito, né? O homem ideal. Atencioso. Romântico. Não respondi. Mas meu silêncio era resposta suficiente. Ele fez a mesma coisa comigo, ela continuou. No começo era príncipe encantado. Flores, jantares, planos para o futuro. Até eu engravidar. Ele disse que pediu para você abortar. Pediu. Implorou. Ofereceu dinheiro. Disse que ia destruir a vida dele. Que ele era novo demais. Que não estava pronto. E você decidiu ter mesmo assim. Eu amava ele, Laura. E eu queria aquele bebê. Achei que ele ia mudar de ideia quando visse a Sofia. Que ia se apaixonar. Que a gente ia formar uma família. Mas ele sumiu. Sumiu. Ela confirmou. Amarga. Terminou comigo por mensagem. Bloqueou meu número. Mudou de cidade sem me avisar. Eu descobri onde ele estava meses depois, por acaso, através de um amigo em comum. E você mandava e-mails para ele. Mandava. Por anos. Com fotos da Sofia. Contando das conquistas dela. Das dificuldades. Eu achava que um dia ele ia responder. Que ia sentir remorso. Que ia querer conhecer a filha. Ele nunca respondeu? Só uma vez, ela disse, e vi a dor no rosto dela. Quando a Sofia tinha 4 anos. Ele mandou um e-mail dizendo para eu parar de mandar mensagens, que ele tinha seguido em frente, que tinha uma vida nova, e que eu deveria fazer o mesmo. Meu estômago embrulhou. Desculpa, foi tudo que consegui dizer. Você não tem culpa de nada, ela disse. Você é só mais uma pessoa que ele enganou. A Sofia sabe sobre ele? Renata olhou para a xícara de café pensativa. Ela sabe que tem um pai. Sabe o nome dele. Sabe que ele não quis fazer parte da vida dela. Mas não sabe detalhes. Eu tentei proteger ela disso. Como ela é? Um sorriso triste apareceu no rosto de Renata. Incrível. É a coisa mais importante da minha vida. É inteligente, criativa, forte. Ela desenha muito bem. Quer ser arquiteta. Tira notas boas na escola. Tem amigos. É feliz. Apesar de tudo. Ela sente falta dele? Quando era menor, sim. Perguntava muito. Por que o pai não vinha ver ela? Se ele não gostava dela? Se era culpa dela? Eu sempre dizia que não. Que o problema era dele, não dela. Mas é difícil. Criança internaliza essas coisas. Lágrimas começaram a descer no meu rosto. Renata percebeu. Você não sabia mesmo, né? Sobre ela. Balancei a cabeça, não conseguindo falar. Ele te enganou bem, ela disse. Te casou, construiu essa vidinha perfeita, fingiu ser alguém que não é. Típico do Daniel. Tem mais alguma coisa? Perguntei, limpando as lágrimas. Alguma coisa que eu precise saber? Renata ficou em silêncio. Vi algo passar pelo rosto dela. Hesitação. O quê? Insisti. Renata, por favor. Se tem mais alguma coisa... Tem, ela disse devagar. Mas não sei se você está pronta para ouvir. Eu preciso saber. Seja o que for. Ela respirou fundo. Quando a Sofia tinha 2 anos, o Daniel apareceu. Meu coração parou. Como assim apareceu? Ele foi até a minha casa, do nada, sem avisar. Bateu na porta num domingo de manhã. E o que ele queria? Dinheiro, ela disse, e vi a raiva nos olhos dela. Ele estava com problemas financeiros. Tinha feito dívidas, perdido o emprego, e lembrou que eu existia. Ele pediu dinheiro para você? Pediu. Disse que precisava de ajuda, que estava desesperado, que ia devolver logo. Chorou, Laura. Chorou na minha frente. E eu fui idiota. Dei. Emprestei tudo que eu tinha guardado. Ele devolveu? Nunca. Pegou o dinheiro e sumiu de novo.
Bloqueou meu contato de novo. Foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. Senti vontade de vomitar. Quanto? Perguntei. 15 mil reais. Tudo que eu tinha economizado para a Sofia. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei processar. O homem com quem eu era casada não era só um pai ausente. Era um homem que tinha roubado da própria filha. Sinto muito, eu disse. Eu sinto muito mesmo. Eu superei, Renata disse. Levou anos, terapia, muita raiva. Mas superei. A Sofia é tudo para mim. E a gente não precisa dele. Vocês merecem coisa melhor. E você também. Ela me olhou nos olhos. Você parece uma boa pessoa, Laura. Não fica com ele. Ele não vai mudar. Homem assim não muda. Saí daquele café completamente destruída. Tudo que eu achava que sabia sobre Daniel tinha desmoronado. Ele não era só um covarde. Ele era cruel, egoísta, capaz de usar uma mulher vulnerável e roubar o futuro da própria filha. E eu tinha dormido ao lado dele por 10 anos. Voltei para casa com uma certeza. Precisava de mais respostas. Porque se Daniel tinha mentido sobre isso tudo, tinha escondido uma filha, tinha roubado de Renata. O que mais ele tinha feito? Esperei ele sair para o trabalho na segunda-feira. Assim que ouvi o carro sair, comecei a procurar. Revirei cada gaveta, cada pasta, cada canto do escritório dele. Precisava de provas. Precisava entender com quem eu realmente estava casada. No armário do escritório, atrás de uma pilha de caixas velhas, encontrei uma pasta de documentos, extratos bancários antigos, de uma conta que eu não conhecia, uma conta que ele tinha aberto em 2013, um ano antes de a gente começar a namorar sério. Comecei a ler os extratos, depósitos estranhos, saques grandes, transferências para nomes que eu não reconhecia, e lá, em março de 2014, uma transferência de 15 mil reais, entrada na conta. A data batia. Era o dinheiro de Renata. Continuei folheando. Mais movimentações estranhas. Pagamentos para clínicas, para laboratórios. E um nome que aparecia várias vezes. Doutora Beatriz Campos, psiquiatria. Daniel fazia terapia? Desde quando? Peguei o celular e procurei o nome da psiquiatra. Encontrei o consultório. Liguei. Consultório da doutora Beatriz, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de marcar uma consulta. Para você ou para encaminhamento? Para mim, menti. Mas queria saber... Uma pessoa me indicou a doutora. Um paciente antigo, Daniel Oliveira. Ele ainda é atendido aí? Deixa eu verificar. A secretária ficou em silêncio por alguns segundos. Não, ele não é mais paciente da doutora. O último atendimento foi em 2016, um ano depois de a gente casar. Entendi. E vocês guardam prontuário? Guardamos, mas são informações sigilosas. Só o paciente pode solicitar. Desliguei. Não ia conseguir nada por ali. Mas a informação já era valiosa. Daniel tinha feito terapia durante anos. E tinha parado logo depois de casar comigo. Por quê? Voltei aos extratos. Tem mais movimentações que não faziam sentido. Compras grandes. Viagens que ele nunca tinha me contado. Em 2015, ano que a gente casou, tinha várias passagens aéreas. Para São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Peguei meu notebook. Entrei no e-mail dele. Eu tinha a senha dele porque a gente sempre teve acesso às contas um do outro. Pelo menos eu achava que tinha. Procurei a pasta de e-mails excluídos. E lá estava. Centenas de mensagens que ele tinha apagado, mas que ainda estavam recuperáveis. Comecei a ler. Meu coração acelerava a cada nova descoberta. Conversas com advogados. Sobre processos trabalhistas. Ele tinha sido demitido por justa causa em 2014, de uma empresa por desvio de recursos. Eu não sabia disso. Ele tinha me dito que tinha saído porque não gostava do ambiente. Mais e-mails.
conversas com agiotas, dívidas, ameaças. Em 2013, ele devia mais de R$ 50 mil para pessoas perigosas. E tinha usado o dinheiro de Renata para pagar parte disso. Mais e-mails ainda. Conversas com outras mulheres. Cantadas. Marcações de encontros. Durante o nosso namoro. Durante o nosso noivado. Eu queria parar de ler. Mas não conseguia. Era como cair num buraco sem fundo. Até que encontrei um e-mail que me fez parar de respirar. Era de dezembro de 2014, para um amigo dele. Cara, achei a solução perfeita. A Laura. Ela é professora, tem estabilidade, é de família boa. E o melhor, ela me ama de verdade. Acha que eu sou o homem perfeito. Vou casar com ela. Assim eu saio dessa vida de merda. Começo do zero. Ninguém me acha mais. Li de novo, e de novo, e de novo. Ele tinha me escolhido porque eu era conveniente, porque eu era a saída dele, porque eu acreditava nele. Eu não era o amor da vida dele. Eu era o plano de fuga. Fechei o notebook, sentei no chão e finalmente entendi tudo. O casamento perfeito nunca existiu. O homem que eu amava nunca existiu. Tudo foi uma farsa. Desde o começo. Daniel tinha construído uma persona. O engenheiro bem-sucedido. O marido atencioso. O homem confiável. Mas por trás disso tinha um passado podre. Dívidas. Mentiras. Uma filha abandonada. Um roubo. Traições. E eu tinha sido idiota suficiente para acreditar. Peguei o celular. Liguei para Camila. Cami, precisa vir aqui. Agora. O que aconteceu? Eu descobri tudo. E é pior do que a gente imaginava. Ela chegou em meia hora. Mostrei tudo. Os extratos. Os e-mails. A verdade nua e crua sobre quem Daniel realmente era. Meu Deus. Laura. Ela estava pálida. Esse homem é um sociopata. Eu sei. Você precisa sair dessa casa. Hoje. Eu não posso simplesmente ir embora. Eu preciso confrontar ele. Preciso que ele veja que eu sei de tudo. E se ele ficar violento? Ele não vai, eu disse, mas não tinha certeza. Eu não conhecia mais aquele homem. Não sabia do que ele era capaz. Então eu fico aqui com você. Quando ele chegar, a gente confronta ele juntas. Daniel chegou às 7 da noite. Entrou pela porta encontrando eu e Camila sentadas na sala. Todos os documentos espalhados na mesa de centro. Ele parou. Olhou para mim, para a Camila, para os papéis. Laura, o que está acontecendo? Peguei o extrato bancário. Joguei na direção dele. Isso está acontecendo. Ele pegou o papel. A cor sumiu do rosto dele. De onde você tirou isso? Do seu armário? Onde você escondeu? Igual você escondeu tudo. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Direito? Levantei furiosa. Você tá falando de direito? Você que mentiu para mim sobre tudo? Camila se levantou também, ficando do meu lado. A gente sabe de tudo, Daniel, ela disse. A Sofia, a Renata. O dinheiro que você roubou, as dívidas, as traições, tudo. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, sem saída. Você me usou, eu disse, voz tremendo. Desde o começo. Eu nunca fui importante para você. Eu era só conveniente. Eu era o plano B. A mulher certinha que ia te dar estabilidade enquanto você fugia do seu passado. Não é assim. Então como é? Gritei. Me explica. Me explica como não é assim. Me explica esse e-mail onde você diz para o seu amigo que eu era a solução perfeita. Joguei o celular na direção dele com o e-mail aberto. Ele leu. E não tinha mais o que dizer. A evidência estava ali. Inegável. Eu quero que você saia. Falei, firme. Agora. Pega suas coisas e sai da minha casa. Laura, por favor. Agora. Ele olhou para mim. Viu que não tinha volta. Que tinha perdido.
que eu finalmente tinha enxergado quem ele realmente era. Eu vou pegar minhas coisas, ele disse baixinho. Você tem 15 minutos. Camila vai ficar aqui comigo. Ele subiu. Ouvi ele revirando o quarto, colocando roupas em uma mala. Eu estava tremendo. Camila segurou minha mão. Você tá fazendo a coisa certa. Ela sussurrou. 15 minutos depois ele desceu. Mala na mão. Olhos vermelhos. Eu sinto muito, ele disse. Não sente, respondi. Você só sente porque foi descoberto. Ele saiu. Ouvi o carro dele ligando, o som do motor se afastando. E quando a porta fechou, eu desabei no chão e chorei. Chorei pelo tempo perdido, pelo amor que nunca foi real, pela mulher que eu fui e que nunca mais seria. Mas no meio das lágrimas, senti algo diferente. Uma pontinha de alívio. Porque finalmente eu estava livre. A verdade dói, mas a mentira dói mais. E eu estava só começando a entender o tamanho do buraco em que tinha caído. Se você está acompanhando essa história até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, porque a jornada ainda não acabou. E o que vem a seguir é sobre como eu me reconstruí. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu tinha imaginado que me sentiria aliviada, mas o que sentia mesmo era um vazio enorme, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Daniel tentou ligar várias vezes. Mandou mensagens. Eu bloqueei tudo. Camila ficou comigo os primeiros 3 dias. Me fez comer. Me fez sair da cama. Me lembrou que eu ia sobreviver àquilo. Mas quando ela foi embora, a solidão bateu com força. Fiquei afastada do trabalho por 1 semana. Disse que estava com problema de saúde. Não era mentira. Meu corpo inteiro doía de tensão. Não dormia direito. Não comia direito. Só ficava ali, processando, tentando entender como tinha sido tão cega. Foi numa dessas noites insones que meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Laura? Uma voz feminina, jovem, hesitante. Sim, quem é? Silêncio do outro lado, respiração nervosa. Meu nome é Sofia. O mundo parou. Meu coração disparou. Sofia? Repeti sem acreditar. É, a filha do Daniel. Sentei na cama, tentando processar. A menina da foto, estava falando comigo. Como você conseguiu meu número? Minha mãe me contou sobre você, sobre o encontro de vocês. Ela deixou seu contato anotado. Eu peguei. Sua mãe sabe que você tá ligando? Não. Ela ia me matar se soubesse. Ouvi a tensão na voz dela. O medo. Mas também a determinação. Por que você tá ligando? Perguntei gentil. Porque eu preciso saber. A voz dela falhou. Eu preciso saber se ele é um monstro ou se ele é só confuso. Meu coração apertou. Que pergunta impossível. Sofia, eu não sei se eu sou a pessoa certa para responder isso. Mas você foi casada com ele. Você conhece ele melhor que qualquer um. Melhor que minha mãe, pelo menos. Eu achei que conhecia. Falei, baixinho. Mas descobri que não. Ele era ruim com você? Não. Ele era ausente, mentiroso. Mas não ruim. Pelo menos não no sentido que você tá perguntando. Ele te batia? Te xingava? Não. Nunca. Ouvi ela respirar aliviada do outro lado. Eu fico pensando. Ela continuou. Será que ele não me quis porque tinha alguma coisa errada comigo? Será que se eu fosse diferente... Para! Interrompi, firme. Sofia, para. Não tem nada de errado com você. O problema nunca foi você. Foi sempre ele. Ela ficou em silêncio. Ouvi um soluço abafado. Você tem 13 anos, certo? Perguntei. Sim. Então escuta o que eu vou te dizer. O seu pai, ele é um homem perdido. Ele toma decisões ruins,
machuca pessoas, foge das próprias responsabilidades. Mas nada disso tem a ver com você. Você não tem culpa de nada. Entendeu? Mas por que ele não quis me conhecer? A voz dela estava chorosa agora. Por que ele escolheu você e não eu? A pergunta me atravessou como uma faca. Ele não me escolheu. Eu disse, honesta. Ele me usou. E quando eu descobri quem ele realmente era, eu mandei ele embora. Igual sua mãe fez. Você acha que ele pensa em mim às vezes? Respirei fundo. Como responder isso para uma criança? Eu acho que sim. Eu acho que ele carrega isso. Por isso ele guardava suas fotos. Por isso ele não conseguiu te esquecer completamente. Mas não foi o suficiente para ele voltar. Não, não foi. Ficamos em silêncio por um momento. Duas mulheres em gerações diferentes, machucadas pelo mesmo homem. Sofia, falei devagar. Você quer conhecer ele? Eu não sei, ela admitiu. Às vezes eu fico com raiva. Às vezes só fico triste. Minha mãe diz para eu deixar para lá. Que ele não vale a pena. Mas eu fico pensando. E se ele mudou? E se ele se arrependeu? E se não mudou? Então pelo menos eu vou saber. Vou parar de criar histórias na minha cabeça. Entendi o que ela queria. Fechamento. Resposta. A mesma coisa que eu estava buscando. Você quer que eu fale com ele? Ofereci, sem saber por que estava fazendo aquilo. Você faria isso? Eu não sei se vai adiantar alguma coisa, mas se você quer tentar, eu posso tentar. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque você não merece ficar com essa dúvida para sempre. E porque... Parei, pensando. Porque talvez seja a única coisa boa que pode sair dessa história toda. Sofia começou a chorar do outro lado. Não de tristeza, de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Me manda uma mensagem amanhã, eu disse. A gente pensa no que fazer. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. O que eu tinha acabado de fazer? Por que tinha me oferecido para mediar isso? Mas no fundo eu sabia. Porque Sofia merecia respostas. Porque uma criança não deveria crescer se perguntando por que não foi amada. Porque eu podia fazer alguma diferença, mesmo que pequena. No dia seguinte, fiz algo que jurei que nunca faria. Desloquei Daniel. Mandei uma mensagem. Preciso falar com você. Pessoalmente. É importante. A resposta veio em menos de 1 minuto. Quando? Onde? Marcamos num café público. Longe de casa. Terreno neutro. Cheguei primeiro. Pedi um chá que não bebi. Fiquei olhando para a porta, coração acelerado. Ele entrou 15 minutos depois. Parecia péssimo. Olheiras fundas, barba mal feita, roupa amassada. Sentou na minha frente sem dizer nada. Laura, não, cortei. Não vamos falar sobre nós. Não é sobre isso. Ele franziu a testa, confuso. Então sobre o quê? Respirei fundo. Sofia ligou para mim. Vi o choque no rosto dele, a cor sumindo, as mãos tremendo. Ela ligou? Ligou. Quer te conhecer? Ou pelo menos quer respostas. Como ela conseguiu seu número? Não importa. O que importa é que ela te procurou. Através de mim. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu não posso falar com ela. Eu não sei o que dizer. Você não precisa saber agora. Mas ela merece uma chance. Merece olhar para você e decidir por ela mesma se quer você na vida dela ou não. E se eu estragar tudo? E se eu deixar ela mais machucada? Então pelo menos ela vai ter certeza. E vai poder seguir em frente. Do jeito que tá, ela fica presa nessa dúvida para sempre. Daniel ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Eu tenho medo, ele admitiu, voz baixa. De quê?
de olhar para ela e ver tudo que eu destruí, tudo que eu perdi. Você deveria ter pensado nisso 13 anos atrás. Falei sem piedade. Ele levantou o rosto, olhos vermelhos. Eu sei. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que eu fui um covarde. Mas, Laura, eu não consigo voltar no tempo. Eu não consigo consertar o que eu fiz. Mas você pode tentar. Agora. Hoje. Você pode dar para ela o que ela está pedindo. E o que ela está pedindo? Ver seu rosto. Ouvir sua voz. Entender por que você não ficou. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Eu não sei se eu consigo. Então você é mais covarde do que eu pensava. Levantei para ir embora. Mas ele segurou meu braço. Espera. Sentei de novo. Se eu fizer isso, se eu falar com ela, você vai estar lá? Por quê? Porque eu preciso de alguém. E você é a única pessoa que conhece os dois lados dessa história. Olhei para ele. O homem que eu tinha amado. O homem que tinha me enganado. O homem que estava implorando por ajuda. Eu vou estar lá, falei. Mas não por você, por ela. Ele assentiu, aliviado. Obrigado. Não me agradeça. Ainda não fiz nada. Saí daquele café com uma missão que nunca pedi, mas que de alguma forma parecia certa. Levou 2 semanas para organizar. Renata precisava ser convencida. Ela não queria. Não confiava no Daniel. Achava que ele ia machucar Sofia ainda mais. Ele não merece conhecer ela, Renata disse quando liguei. Ele perdeu esse direito. Eu sei. Mas a Sofia quer. E ela tem direito de decidir isso. Ela é uma criança. Ela é uma criança que vai crescer com essa dúvida se a gente não deixar ela ter essa resposta agora. Silêncio do outro lado. Eu não confio nele. Renata repetiu. Eu também não. Mas eu vou estar lá. Você vai estar lá. A gente não vai deixar ele machucá-la. Ela suspirou, cansada. Tá bom, mas no primeiro sinal de problema eu tiro ela de lá. E ele nunca mais chega perto. Combinado. Marcamos num parque. Público. Aberto. Seguro. Num domingo de tarde. Cheguei cedo com Daniel. Ele estava visivelmente nervoso. Mãos suando. Pernas tremendo. Eu não sei o que eu vou dizer para ela. Ele repetiu pela 1000ª vez. Você começa com oi. Respondi, seca. E depois você responde o que ela perguntar. Com honestidade. Pela primeira vez na sua vida, você vai ser honesto. Ele engoliu seco. Renata chegou com Sofia 15 minutos depois, e quando eu vi a menina descendo do carro, meu coração apertou. Ela era bonita. Cabelos cacheados presos num rabo de cavalo, olhos grandes e assustados, segurando a mão da mãe com força. Caminharam até onde estávamos. Sofia olhava para Daniel com uma mistura de curiosidade e medo. Renata parou a alguns metros de distância. Sofia, ela disse, gentil, Esse é o Daniel, seu pai. A palavra pai soou estranha, errada, como se não fizesse sentido. Sofia olhou para ele. Realmente olhou, estudando cada detalhe do rosto dele. Oi, ela disse, voz pequena. Oi, Sofia. Daniel respondeu, e vi lágrimas se formando nos olhos dele. Ficaram em silêncio, um olhando para o outro. 13 anos de ausência preenchendo o espaço entre eles. Você quer sentar? Sugeri, apontando para um banco próximo. Sofia olhou para a mãe. Renata assentiu. Fomos todos até o banco. Sofia sentou no meio, entre Renata e Daniel. Eu fiquei de pé, um pouco afastada, observando. Você parece com as fotos, Sofia disse de repente. Fotos? Daniel franziu a testa. As que a mamãe guardou, de quando vocês namoravam. Ah, mais silêncio. Por que você foi embora? Sofia perguntou, direto, sem rodeios, do jeito que criança pergunta.
Daniel olhou para mim, depois para Renata, procurando ajuda. Mas ninguém ia responder por ele. Eu tive medo, ele disse, finalmente. Medo de ser pai. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de estragar tudo. Então você preferiu sumir? Eu pensei que seria mais fácil, para mim e para você. Foi mais fácil para você, Sofia corrigiu. Para mim não foi. Daniel baixou a cabeça. Você tem razão. Desculpa. Desculpa não traz você de volta, ela disse, e vi Renata segurar firme na mão dela. Desculpa não apaga os aniversários que você perdeu, as apresentações da escola. As vezes que eu chorei te perguntando por você. Eu sei. Você pensava em mim? A pergunta saiu tão vulnerável que doeu em todos nós. Todos os dias, Daniel respondeu, e a voz dele rachou. Todos os dias, Sofia. Eu via as fotos que sua mãe mandava. Eu guardava tudo. Eu só não tinha coragem de voltar. Por quê? Porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Mais eu me sentia um monstro. Como eu ia aparecer na sua vida depois de tanto tempo e dizer: Oi, eu sou seu pai. Do mesmo jeito que você tá fazendo agora. Daniel olhou para ela. E pela primeira vez, eu vi algo verdadeiro no rosto dele. Arrependimento real. Dor real. Você me odeia? Ele perguntou. Sofia pensou por um momento. Não, eu queria te odiar. Seria mais fácil. Mas eu não consigo. Eu só fico triste. Triste por quê? Porque você perdeu tudo. Você perdeu me ver crescer. Perdeu conhecer quem eu sou. Perdeu fazer parte da minha vida. E agora é tarde demais. É tarde demais? Daniel repetiu, a voz quase sumindo. Sofia olhou para ele com uma maturidade assustadora para uma menina de 13 anos. Você pode conhecer quem eu sou agora, mas você nunca vai recuperar quem eu era antes. Aqueles anos, eles foram embora, e você não estava lá. Lágrimas desceram no rosto dele, sem controle. Ele não tentou esconder. Eu sinto muito, ele disse. Eu sinto muito mesmo, Sofia. Você não merecia isso. Você não merecia um pai que sumiu. Não, eu não merecia. Mas aconteceu. Renata limpou as próprias lágrimas também. Eu me vi chorando também, mesmo tentando me manter firme. Eu posso te fazer uma pergunta? Sofia disse. Qualquer uma. Se eu quiser te ver de novo. Às vezes. Você vai ficar? Ou vai sumir de novo? Daniel olhou para Renata. Depois para mim. Depois de volta para Sofia. Eu vou ficar, ele disse. Se você me der essa chance, eu prometo que vou ficar. Você prometeu para a minha mãe também. E não ficou. Eu sei. E eu não posso voltar atrás. Mas eu posso tentar não cometer o mesmo erro de novo. Sofia ficou em silêncio, pensando, pesando. Eu não vou te chamar de pai, ela disse finalmente. Você não é meu pai. Você é só o Daniel. Tudo bem. E se você desaparecer de novo, eu não vou te procurar mais. Essa é sua única chance. Entendi. E se você machucar minha mãe de novo de qualquer jeito, eu mesma vou atrás de você. Daniel quase sorriu. Quase. Você é forte, igual sua mãe. Eu tive que ser, Sofia respondeu. Não tinha ninguém para ser forte por mim. A frase ecoou. Pesada. Verdadeira. Destruidora. Renata se levantou. Acho que já foi o suficiente por hoje, ela disse. Sofia, vamos? Sofia levantou também. Olhou para Daniel mais uma vez. Você tem o número da mamãe, ela disse. Se você quiser falar comigo, você liga. E ela decide se eu posso atender. Ok. Tchau, Daniel. Tchau, Sofia. Elas caminharam de volta para o carro. Sofia olhou para trás uma única vez. Depois entrou e foram embora. Daniel ficou sentado ali,
olhando para o nada, lágrimas ainda descendo, corpo inteiro tremendo. Ela é incrível, ele disse baixinho. É, apesar de você. Ele olhou para mim. Obrigado por fazer isso acontecer. Não fiz por você. Eu sei. Levantei para ir embora. Mas antes, me virei para ele mais uma vez. Daniel, se você desaparecer de novo, se você magoar aquela menina mais uma vez, eu mesma vou ter certeza de que você se arrependa. Entendeu? Ele assentiu. Entendi. Então não estraga. Pela primeira vez na sua vida, não estraga. E fui embora, deixando ele ali, com o peso de tudo que tinha perdido e a última chance de tentar consertar pelo menos uma pequena parte. Uma semana depois, Renata me ligou. Ele ligou. Ela disse. Daí? Pediu para falar com a Sofia. Ela quis. Conversaram por meia hora. Ele contou sobre o trabalho dele. Ela contou sobre a escola. Foi estranho, mas não foi ruim. Isso é bom. Ele quer marcar outro encontro. Só ele e ela, num shopping. Eu não sei se deixo. Você conhece sua filha. Se você acha que ela tá pronta, deixa, mas fica de olho. Vou ficar. E Laura, obrigada por ter forçado isso. Eu não sei se foi a decisão certa ainda. Mas pelo menos agora, a Sofia tem uma chance de escolher. Ela merecia essa chance. Desligamos. E pela primeira vez em semanas, senti que tinha feito algo certo. Não tinha consertado meu casamento. Não tinha apagado as mentiras. Mas tinha dado para uma menina a possibilidade de conhecer seu pai. E talvez isso fosse suficiente. Mas minha história com Daniel ainda não tinha acabado. Porque alguns dias depois, recebi uma ligação dele. Tarde da noite. Laura, preciso falar com você. Sobre a Sofia? Não, sobre nós. Não existe nós, Daniel. Eu sei, mas eu preciso que você ouça. Uma última vez, por favor. Suspirei, não queria ouvir. Mas alguma parte de mim ainda precisava de fechamento. Fala. Eu queria te pedir desculpas, de verdade. Não daquele jeito que eu pedi antes, tentando me justificar. Eu quero que você saiba que eu sei que eu te machuquei, que eu te usei, que eu fui um covarde. Tá pedindo perdão ou esperando que eu te perdoe? Não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu entendo o que eu fiz. Por que agora, Daniel? Por que depois de tudo isso você decide ser honesto? Porque a Sofia me olhou nos olhos e me chamou de covarde sem precisar dizer a palavra. E ela estava certa. E se uma menina de 13 anos consegue ter mais coragem do que eu, então é hora de eu crescer. Fiquei em silêncio. Não tinha resposta para isso. Eu vou seguir em frente, Laura. Vou tentar ser um pai decente para a Sofia, mesmo que ela nunca me chame de pai. Vou pagar tudo o que eu devo para a Renata. Vou tentar consertar o que ainda dá para consertar. E quanto a nós acabou. Eu sei disso. Você merece alguém que seja inteiro, que seja honesto, que não carregue um caminhão de mentiras. E eu não sou essa pessoa. Pelo menos nisso você tá certo. Você vai ficar bem? Ele perguntou. Vou, porque diferente de você, eu não fujo das coisas difíceis. Eu sei. Você sempre foi mais forte do que eu. Não era força, Daniel. Era ingenuidade. Eu acreditava nas pessoas. Acreditava em você. E agora? Agora eu aprendi. E vou sobreviver. Sinto muito por ter te tirado isso. Também sinto, mas a culpa é sua, não minha. Ficamos em silêncio por um momento. Tchau, Laura. Tchau, Daniel. Desliguei. E aquela foi a última vez que falei com ele. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir. Contratei um advogado para o divórcio. Dividi os bens. Fechei contas conjuntas. Apaguei fotos. Doei roupas dele que ainda estavam no armário. Voltei a dar aulas. Voltei a sair com amigas. Voltei a dormir a noite inteira. Aos poucos.
devagar. Mas voltei. Camila me levou para um retiro de fim de semana. Yoga, meditação, conversas sobre recomeço. Parecia bobagem no começo, mas ajudou. Me fez perceber que eu não tinha perdido 10 anos da minha vida. Eu tinha aprendido, tinha amadurecido, tinha descoberto que eu era mais forte do que imaginava. 3 meses depois do dia que expulsei Daniel, estava no mercado quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Sofia sorrindo, segurando um sorvete, ao lado de Daniel. Embaixo da foto, uma mensagem. Obrigada por me dar essa chance. Ele ainda é um babaca, mas pelo menos agora eu sei. Sofia. Sorri. Aquela menina ia ficar bem. Ela tinha a mãe certa, a força certa. E agora tinha as respostas que precisava. Respondi. Você é incrível. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Nem ele. Ela mandou um emoji de coração. E foi só. No 4º mês conheci alguém. Não planejei. Não procurei. Só aconteceu. Um professor novo na escola. Simpático, engraçado, transparente. Tomamos café, conversamos, demos risada. Quando ele perguntou se eu queria sair de novo, eu hesitei. Porque tinha medo. Medo de acreditar de novo, de me entregar de novo, de ser enganada de novo. Mas aí eu lembrei. Lembrei da Laura que tinha coragem de confrontar, de expulsar, de recomeçar. E essa Laura não tinha medo. Sim, respondi. Eu quero. E quando eu saí daquele café, caminhando sozinha para o carro, olhei para o céu e respirei fundo. Tinha sobrevivido. Tinha descoberto a verdade. Tinha me libertado. E agora eu ia viver de verdade. Porque o casamento perfeito nunca existiu. Mas a vida real estava só começando. Essa foi minha história. A história de como descobri que o homem que eu amava era uma mentira. E de como eu escolhi não ser destruída por isso. Se você chegou até aqui, obrigada. De verdade. Por ter ficado comigo nessa jornada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido, ou se você só precisava ouvir que dá para recomeçar, se inscreve no canal. Deixa um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque no final, a gente sobrevive. A gente sempre sobrevive. Os dias seguintes ao encontro no parque foram estranhamente silenciosos. Por mais que eu tivesse expulsado o Daniel da minha vida, havia uma parte de mim que ainda estava tentando costurar os pedaços do que sobrou. Não do casamento. Esse já tinha morrido. Mas de mim mesma. Eu sempre achei que quando a verdade chegasse, eu me sentiria livre. Mas liberdade, às vezes, também pesa. Ela exige que a gente aprenda a andar com as próprias pernas de novo, sem muletas emocionais, sem ilusões. E eu estava reaprendendo a caminhar. Passei a olhar para minha casa com outros olhos. Cada objeto parecia me perguntar quem eu queria ser agora. Quem era a Laura depois do caos? Depois das mentiras? Depois de descobrir que a pessoa com quem eu dividia a cama nunca tinha sido real? Foi Camila quem me lembrou que recomeçar não é apagar, é transformar. Você ainda é você, ela disse, enquanto me ajudava a reorganizar o quarto. Só que agora, sem peso dos outros. Comecei a tomar decisões pequenas. Retirei do guarda-roupa tudo que me lembrava o Daniel. Dei algumas coisas. Joguei fora outras. Coloquei luzes novas na sala. Mudei os móveis de lugar. Era como se minha casa respirasse de novo. Como se finalmente houvesse espaço para mim. Mas a vida tinha mais um capítulo guardado. Uma tarde, recebi uma mensagem da Renata. Ele veio buscar a Sofia na escola. Ela deixou. Eu fiquei observando de longe. Eles conversaram por 20 minutos. Depois ela entrou no carro de novo e me abraçou. Disse que doeu, mas que precisava. Respirei fundo. Aquilo não era sobre o Daniel.
Era sobre uma menina tentando costurar uma parte interna que nenhuma mãe poderia curar totalmente. Renata continuou. Obrigada, Laura. Não pelo Daniel, mas por ter visto a minha filha. Por ter enxergado a dor dela antes de todo mundo. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Talvez eu tivesse servido para algo que não era sobre mim. Uma semana depois, a Sofia me mandou mensagem. Eu vi ele de novo. Não sei se quero continuar encontrando, mas agora eu sei quem ele é. Isso me basta. Eu respondi. Você é mais forte do que imagina. E percebi que aquela menina de 13 anos tinha me ensinado mais sobre coragem do que 10 anos de casamento. Foi nesse mesmo período que o professor novo da escola, o Rafael, começou a conversar comigo nos intervalos. No começo, eu mantinha distância. Não porque ele não fosse agradável, ele era. Mas porque eu achava que não tinha mais espaço dentro de mim para acreditar em alguém. Até que um dia, ele me disse: você olha para as pessoas como se estivesse sempre esperando que elas provem alguma coisa. Como se você tivesse cansada de acreditar. Aquilo me atingiu. Eu sorri, sem humor. Talvez esteja. Não tem problema, ele respondeu. A gente aprende a acreditar de novo, no próprio tempo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti observada. Me senti compreendida. O divórcio saiu em 2 meses. Rápido demais para quem viveu 10 anos juntos. Lento demais para quem esperou tanto tempo para enxergar a verdade. Quando assinei os papéis, minhas mãos não tremiam. Eu estava firme, estranhamente em paz. Daniel tentou me agradecer. Tentou se explicar mais uma vez. Mas eu pedi para que não falasse nada. Não havia mais nada a ser dito. Algumas histórias precisam terminar silenciosamente para que outras possam começar sem ruído. Voltei para minha rotina com mais leveza. Voltei a dar aula como quem respira fundo pela primeira vez depois de quase se afogar. Comecei a caminhar no parque aos domingos. Fiz terapia. Cuidei de mim. E sem perceber, comecei a reconstruir o que ele tinha destruído. Minha confiança em mim mesma. Um dia, enquanto eu estava no mercado, o celular vibrou. Era uma foto. Sofia e Daniel sentados numa mesa de lanchonete, tomando sorvete. Pareciam estranhos tentando aprender a conviver. A legenda dizia: a gente tá tentando, aos poucos. Obrigada por não desistir da verdade. Sorri com o canto da boca. A verdade dói, mas também liberta. E agora ela estava libertando mais pessoas do que eu imaginava. Naquela noite, Rafael me chamou para tomar um café depois do trabalho. É só um café, ele disse, rindo quando viu meu olhar hesitante. E realmente foi só um café. Uma conversa leve. Um sorriso sincero. Nada que lembrasse o peso do passado. Mas quando cheguei em casa, percebi que não sentia medo. Sentia espaço. Espaço para uma história que ainda não existia, mas que talvez pudesse existir um dia. Algumas semanas depois, fui ao mesmo parque onde Sofia encontrou o pai pela primeira vez. Sentei no mesmo banco. Fechei os olhos e percebi que não doía mais. Não tinha raiva. Não tinha saudade. Não tinha vergonha. Tinha aprendizado. Tinha reconstrução. Tinha uma nova versão de mim mesma que eu estava começando a gostar de conhecer. E pela primeira vez, eu entendi. O casamento perfeito nunca existiu. O homem perfeito nunca existiu. A vida perfeita nunca existiu. Mas eu existia. A mulher que sobreviveu à mentira. Que escolheu a verdade mesmo quando ela doeu. Que estendeu a mão para uma menina que não tinha culpa de nada. Que teve coragem de recomeçar quando o mundo dela caiu. E isso era mais do que suficiente. Levantei do banco, respirei fundo e caminhei em direção à minha nova vida. Uma vida real. Imperfeita. Mas minha. Se você ficou comigo até aqui, obrigada.
E se essa história tocou você, se inscreve no canal. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir que existe vida depois da verdade.